Olá, leitores, aspirantes a leitores, escritores e pessoas que simpatizam com o universo da literatura. Esse é um projeto experimental aqui do meu canal que eu estou fazendo com o intuito de me estimular a voltar a ler com mais frequência. Meu nome é Milena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Contos, Histórias e Terror. Aqui o meu objetivo é ler para vocês, com vocês e compartilhar aí experiências literárias. Eu sou muito apaixonada por livros desde que eu me entendo por gente. Porém, eu entrei naquele looping de comprar livros, colocar na estante e nunca ler. Então, esse canal vai me ajudar a manter a minha frequência de leitura e garantir que eu vou ler os livros que eu comprei finalmente. Eu espero que vocês gostem e se juntem nessa jornada comigo. Vez ou outra, vou trazer algum conto ou história escrita por mim também, para vocês conhecerem um pouco dos meus projetos. E será um prazer também ler histórias de vocês aqui no canal. Quem tiver interesse, manda um e-mailzinho, uma mensagenzinha, que a gente vai aí trocando uma ideia e eu leio aqui para todo mundo ouvir. E para hoje eu separei para nós um livro que eu comprei da coleção do Edgar Allan Poe, O Corvo e Outros Contos Extraordinários. E me desejem sorte nesse projeto que eu vou fazer com muito carinho, eu prometo. Então vamos começar com o conto de Allan Poe, O Corvo e Outros Contos Extraordinários. O Retrato Oval, 1842. O castelo onde o meu criado decidiu entrar à força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite ao relento. Era uma dessas construções, misto de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Segundo toda a aparência, tinha sido abandonado temporariamente há pouco tempo. Instalamo-nos numa das dependências menos amplas e menos suntuosamente mobiliadas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mas antiquada e em ruínas. As paredes, ornamentadas com numerosos troféus heráldicos de todas as formas, eram cobertas de tapeçarias, assim como de uma coleção prodigiosa de pinturas modernas, de grande estilo, e ricas molduras de ouro ao gosto arabesco. Talvez devido ao meu delírio, tomei grande interesse por esses quadros, suspensos não só nas principais paredes, mas também nos inúmeros recantos que a extravagante arquitetura do castelo tornava inevitáveis, de tal modo que mandei Pedro fechar as pesadas portas das janelas do aposento, pois era já noite. Acendeu um grande candelabro de vários braços, colocado junto da minha cabeceira, e abri de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas, que cercavam o leito. Dei estas ordens para que, ao menos, no caso de eu não poder dormir, me deleitasse alternadamente com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros. Li durante muito tempo, contemplei religiosa e devotamente. As horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou meia-noite. A posição do candelabro não me agradava. Por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objeto de maneira que fizesse incidir os seus raios plenamente sobre o livro. Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz das numerosas velas, porque eram muitas, caíram então sobre um recanto do quarto, que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi à luz viva uma pintura que, a princípio, me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma moça já amadurecida, quase mulher. Dirigi ao quadro um olhar rápido e fechei os olhos. Por quê? No princípio, eu próprio não soube por quê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigou a fechá-las assim. Foi um movimento voluntário para ganhar tempo e para pensar, para me certificar de que a vista não me havia enganado, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais fria e mais segura.
Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro. Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que via então com toda a nitidez, pois o primeiro fulgor do candelabro sobre aquela tela tinha dissipado o espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos e chamou-me num instante à vida real. O retrato, como já disse, era de uma moça. Era simplesmente um busto, com o rosto e os ombros. Tudo naquele estilo que se chama, em linguagem técnica, estilo de vinheta. Os braços, o seio e até a extremidade dos cabelos radiantes se fundiam imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. A moldura era oval, magnificamente dourada e lavrada em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura. Mas é possível que não fosse nem a execução da obra, nem a imortal beleza da fisionomia o que tão de súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tivesse tomado o retrato por uma pessoa real. Antes de mais nada, compreendi que os detalhes do desenho, o estilo de vinheta e o aspecto da moldura teriam imediatamente dissipado tal sortilégio e me preservariam de qualquer ilusão, por momentânea que fosse. Enquanto refletia, conservei-me meio estendido, meio sentado, uma hora inteira talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro segredo do efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo no leito. Descobri que o encanto da pintura residia numa expressão vital absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e, finalmente, me havia deixado confuso, subjugado e amedrontado. Com profundo e respeitoso terror, tornei a pôr o candelabro na sua posição original. Depois de ter, assim, furtado aos meus olhos a causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e sua história. Indo direto ao número que designava o retrato oval, li o vago e singular relato que se segue. Era uma moça de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita foi a hora em que ela viu, amou e se casou com um pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha se casado com sua arte. E ela, moça de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio folgazão de uma jovem corça, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a arte que era sua rival. Só temia a paleta e os pincéis, e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintá-la também. Mas ela, humilde e obediente, posou durante longas semanas, na sombria e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo teto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintor, punha toda a sua glória naquela obra, que progredia lentamente. Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em devaneios, de tal maneira que não percebia como a luz que tão lugubremente caía daquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito da sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor, de tão grande renome, sentia vivo e ardente o prazer na sua tarefa. E trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava, mas se debilitava cada vez mais, dia após dia. E, na verdade, aqueles que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de uma prova de talento do pintor, não menor que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava. Um dia, contudo, quando a tarefa estava no fim, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor havia enlouquecido com o ardor que punha no seu trabalho, e raramente desviava o olhar da tela, mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que estavam junto de si. E quando muitas semanas já tinham passado e muito pouco restava para fazer, nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos, o espírito da retratada ainda palpitou como a chama viva de uma lâmpada,
Foi então feito o retoque e postos os laivos, e por momentos o pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído. Mas, um minuto depois, ainda a contemplá-lo, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com voz estrepitosa: "Mas é a própria vida!" E então, bruscamente, voltou-se para contemplar a sua amada. Ela estava morta.